Imagine uma cidade escondida no alto das montanhas, envolta por neblinas, onde céu e terra se encontram. Machu Picchu, suspensa entre os picos andinos, é um enigma de pedra e história, vibrando com energia antiga. Como foi possível erguer uma cidade tão precisa em um terreno tão inóspito? Descoberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911, Machu Picchu permaneceu oculta por séculos, protegida pela selva e pelo silêncio das montanhas. Alguns acreditam que era um santuário sagrado, outros sugerem que foi uma residência real ou um observatório astronômico. Até hoje, Machu Picchu guarda seus segredos, inspirando lendas e fascínio em todos que a visitam. Junte-se a mim para explorar os mistérios de Machu Picchu, a cidade nas nuvens, onde o passado ecoa entre as pedras e as nuvens sussurram histórias esquecidas. No topo do mundo, Machu Picchu surge entre picos dourados, envolta por um manto de mistério e nuvens eternas. O silêncio é cortado apenas pelo vento e pelo vôo dos condores, guardiões ancestrais deste lugar sagrado. Os terraços agrícolas descem como degraus gigantes, transformando a montanha em um jardim produtivo, onde a engenharia inca desafia o tempo e a gravidade. As construções parecem brotar da própria rocha, encaixadas com precisão milimétrica, refletindo o conhecimento e a espiritualidade dos incas. Por séculos, Machu Picchu permaneceu escondida, protegida por sua localização remota e pela densa vegetação andina, até ser revelada ao mundo em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. Hoje, é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, símbolo da engenhosidade humana e do mistério dos Andes, inspirando viajantes e estudiosos de todo o planeta. Machu Picchu permanece nas alturas, como um tesouro nas nuvens, um elo entre passado e presente, eternamente envolto em fascínio e reverência. Em julho de 1911, o explorador americano Hiram Bingham, acompanhado por um agricultor local chamado Melchor Arteaga, adentrou a densa selva peruana em busca de vestígios da civilização inca. Após uma longa e exaustiva caminhada, eles chegaram a uma montanha envolta por névoa, onde ruínas cobertas por vegetação aguardavam há séculos, praticamente intocadas pelo tempo. Bingham ficou maravilhado ao perceber que havia encontrado uma cidade perdida, que os próprios habitantes da região chamavam de Machu Picchu, ou Velha Montanha. Ele registrou tudo em seu diário, descrevendo a emoção do momento e a grandiosidade das construções de pedra. A notícia do redescobrimento rapidamente se espalhou pelo mundo, despertando o interesse de arqueólogos, aventureiros e curiosos. A expedição de Bingham não apenas revelou uma das maiores maravilhas arqueológicas do planeta, mas também reescreveu a história inca, mostrando ao mundo uma cidade preservada pelo isolamento e pelo mistério. Até hoje, visitantes se emocionam ao ver Machu Picchu emergir das nuvens, como se fosse um segredo sussurrado pelas montanhas. Machu Picchu, envolta em mistério e majestade, foi construída no século XV, durante o auge do Império Inca, uma civilização que se estendia por milhares de quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes. A maioria dos estudiosos concorda que a cidade foi encomendada pelo imperador Pachacuti, considerado o grande estrategista e visionário do Império, logo após uma vitória militar que expandiu significativamente o território Inca. Segundo registros arqueológicos e relatos de cronistas espanhóis, Machu Picchu servia como retiro real, centro cerimonial e observatório astronômico. Sacerdotes e astrônomos incas observavam o movimento do Sol e das estrelas, utilizando estruturas como a pedra Intihuatana para marcar solstícios e equinócios. No entanto, há teorias alternativas intrigantes. Alguns pesquisadores sugerem que Machu Picchu era um centro de iniciação espiritual, onde jovens nobres incas passavam por rituais de passagem, aprendendo sobre astronomia, religião e política.
Outros acreditam que a localização foi escolhida por seu alinhamento preciso com montanhas sagradas, conhecidas como Apus, tornando Machu Picchu um nexo espiritual entre a Terra e o cosmos. Estudos recentes de arqueoastronomia reforçam a hipótese de que a cidade foi projetada para se integrar harmoniosamente à paisagem e aos ciclos celestes. Curiosamente, não há registros escritos incas sobre Machu Picchu, e até hoje não se sabe ao certo como os enormes blocos de pedra foram transportados e encaixados com tamanha precisão, sem o uso de argamassa. Arqueólogos encontraram evidências de rampas, alavancas e técnicas de polimento de pedras, mas o processo exato permanece um mistério. Alguns sugerem que técnicas avançadas de engenharia, transmitidas oralmente de geração em geração, foram fundamentais para a construção. Recentemente, engenheiros têm testado métodos tradicionais para tentar replicar o encaixe das pedras com resultados surpreendentes. Outros ainda especulam sobre a possível participação de povos anteriores aos Incas, como os Quilque, ou até mesmo influências de culturas vizinhas, como os Wari. Debates acadêmicos recentes analisam vestígios genéticos e artefatos encontrados no local, sugerindo que Machu Picchu pode ter abrigado pessoas de diferentes regiões do Império, tornando-se um ponto de convergência cultural. Pesquisas com DNA antigo indicam uma população diversificada, reforçando a ideia de Machu Picchu como centro multicultural. Sem registros escritos, a verdadeira finalidade e os construtores de Machu Picchu permanecem entre os maiores enigmas da arqueologia sul-americana. O local continua a inspirar teorias, fascínio e admiração em todo o mundo, enquanto novas descobertas arqueológicas e avanços tecnológicos prometem lançar luz sobre os mistérios que ainda envolvem a cidade perdida dos Incas. Os Incas eram mestres pedreiros, moldando blocos de granito com precisão impressionante, criando encaixes tão perfeitos que nem mesmo uma lâmina de faca passa entre as pedras. Eles construíam sem argamassa ou ferramentas de ferro, usando apenas instrumentos de pedra, areia e água para polir e ajustar cada bloco. Sob a cidade, uma rede de fundações profundas e canais de drenagem mantém tudo estável, protegendo Machu Picchu de deslizamentos e terremotos frequentes na região andina. Terraços agrícolas e canais de água, esculpidos nas encostas, evitam a erosão e garantem irrigação constante, permitindo o cultivo em terrenos íngremes. Além de Machu Picchu, obras como Sacsayhuaman e Ollantaytambo exibem a mesma precisão e grandiosidade, com blocos de até 120 toneladas encaixados sem cimento. Curiosamente, as paredes inclinadas e os encaixes flexíveis das pedras tornam as construções resistentes a terremotos, um feito de engenharia admirado até hoje. O impacto histórico dessas técnicas é imenso. Até hoje, engenheiros modernos estudam os métodos incas para aprender sobre sustentabilidade e resiliência. Machu Picchu é uma sinfonia de pedra e água, projetada para durar séculos, um testemunho eterno da genialidade dos engenheiros incas. Machu Picchu revela o profundo conhecimento astronômico dos incas, que observavam o céu para orientar sua vida cotidiana e espiritual. Elementos como a pedra Intihuatana funcionavam como relógios solares, alinhando-se perfeitamente com os solstícios e equinócios. Os incas acreditavam que a Intihuatana amarrava o sol à terra, impedindo que ele desaparecesse durante o inverno. O Templo do Sol foi projetado para capturar os primeiros raios do solstício de inverno, iluminando pontos específicos do interior do templo. Esse fenômeno marcava datas importantes para cerimônias religiosas e para o plantio e colheita. Os terraços agrícolas também eram influenciados pelo calendário solar, garantindo o melhor aproveitamento das estações para a produção de alimentos. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam que Machu Picchu foi construída em um local onde fenômenos astronômicos podiam ser observados com precisão única.
Essas estruturas revelam a integração entre cidade, cosmos e espiritualidade, mostrando como os incas viam Machu Picchu como um ponto de conexão entre o mundo terreno e o universo celestial. Até hoje, os mistérios astronômicos de Machu Picchu fascinam pesquisadores e visitantes, inspirando novas descobertas sobre a sabedoria dos antigos incas. Machu Picchu foi meticulosamente planejada e dividida em zonas distintas, cada uma com funções bem definidas. A zona agrícola, composta por extensos terraços, era fundamental para a produção de alimentos e para evitar deslizamentos de terra nas encostas íngremes dos Andes. Esses terraços não só garantiam a subsistência dos habitantes, mas também demonstravam o domínio inca sobre a engenharia agrícola. A separação entre as zonas agrícola e urbana era marcada por uma praça central, ponto de encontro e de celebrações coletivas. No coração da cidade, o setor sagrado abrigava templos majestosos, como o Templo do Sol e a Sala dos Três Janelas, onde eram realizados rituais religiosos e cerimônias dedicadas aos deuses incas. Ao redor, as áreas residenciais eram ocupadas por diferentes classes sociais, desde sacerdotes e nobres até artesãos e trabalhadores. Oficinas especializadas produziam ferramentas, cerâmicas e tecidos, evidenciando a complexidade da vida cotidiana. Cada setor da cidade tinha uma função específica, como armazenamento de alimentos, moradia, práticas religiosas ou atividades administrativas, formando um sistema integrado e eficiente. Essa divisão rigorosa refletia não apenas a ordem e o funcionamento do império, mas também a profunda conexão dos incas com a natureza e a espiritualidade, tornando Machu Picchu um exemplo impressionante de planejamento urbano ancestral. Menos de um século após sua construção, Machu Picchu foi abandonada sem sinais de guerra. Teorias vão de epidemias à perda de função após a queda do império, mas o motivo exato permanece desconhecido. O silêncio das pedras guarda esse segredo até hoje. Lendas locais falam de túneis secretos, espíritos das montanhas e câmaras ocultas em Machu Picchu. Essas histórias, mesmo sem provas, alimentam o misticismo do lugar. O fascínio vai além da ciência, envolvendo crenças e segredos ancestrais. O maior desafio atual de Machu Picchu é equilibrar turismo e preservação. Medidas rigorosas limitam visitantes e protegem as estruturas e o ecossistema. O objetivo é garantir que a magia do local sobreviva para as próximas gerações. Visitar Machu Picchu é mais do que ver ruínas. É uma experiência sensorial e espiritual. O silêncio das pedras, a vista das montanhas e a presença das lhamas convidam à introspecção. Muitos sentem uma energia única, levando consigo memórias e uma nova perspectiva sobre a história humana. Machu Picchu significa Montanha Velha, em Quechua, mas o nome original perdeu-se no tempo. Mais de 60% da construção está no subsolo, com fundações e drenagem invisíveis. A cidade foi erguida por trabalhadores de todo o império, cumprindo um imposto em forma de trabalho, a mita. Novas tecnologias como o LIDAR revelam estruturas e terraços ocultos, ampliando o tamanho conhecido de Machu Picchu. Descobertas recentes incluem sistemas de água e edifícios cerimoniais escondidos sob a vegetação. Cada achado traz novas perguntas, mostrando que a montanha ainda guarda muitos segredos. Machu Picchu é símbolo de identidade cultural, resiliência e integração com a natureza. Seu legado inspira humildade e respeito pelo conhecimento antigo e pela terra. É um farol do passado, guiando-nos para um futuro mais sustentável. Machu Picchu guarda seus segredos, falando ao espírito mais do que à mente. O chamado das montanhas,
convida à contemplação e à busca por algo maior. O maior dom do local é inspirar perguntas e admiração sem fim. Machu Picchu nos lembra do quanto ainda desconhecemos sobre nosso passado coletivo. Suas pedras silenciosas desafiam e inspiram, guardando histórias à espera de serem descobertas. O chamado das montanhas andinas ecoa, convidando-nos a sonhar com os segredos que ainda se escondem nas nuvens.